o mundo depois dos homens ímpios. Como seria um filme sobre essa questão? O que aconteceria no mundo depois dos homens ímpios? Quem iria viver neste mundo? Com certeza seriam os homens justos. Então, isso é importante se dizer, porque deveria ser feito um filme assim, um longa-metragem histórico que mostrasse essa realidade, para que a humanidade hoje pudesse ver claramente, por uma obra cinematográfica, esse fato que vai acontecer mesmo. Porque essa é a futura realidade que os justos irão ver. Porque eles estarão lá. Os ímpios não vão estar. A elite do mundo que hoje é ímpia, não vai estar presente nesse momento. Não vai estar presente no dia eterno. Somente os justos herdarão a terra, é o que está escrito. Então, seria necessário que se fizesse um filme assim, para que a humanidade hoje pudesse ver isso claramente. Porque o que tem de filme aí mostrando que a elite, os homens ímpios vão sobressair, digamos assim, sobre os homens justos, é muito grande. Mas isso não condiz com a realidade dos fatos. É uma mentira, é uma fantasia, é uma ficção mesmo. Então, nem você nem eu podemos viver dessa mentira que os filmes exaltam. Existem muitos filmes sobre isso, pessoal, mas todos eles são mentirosos. Eles querem passar uma ideia de que os ímpios prevalecerão e os justos serão condenados, irão morrer. Eles inverteram tudo e mudaram a verdade, o que está escrito, pela mentira deles, mesmo que seja ficcional, baseada em filmes. Então, é preciso abrir os olhos das pessoas, é preciso que as pessoas acordem para a realidade que eu vou mostrar hoje. Porque o mundo depois dos ímpios não existirá impiedades, iniquidades, pecados e abominações. Que hoje o mundo está cheio disso. Por quê? Os homens ímpios que controlam o mundo, eles fazem isso acontecer de várias formas possíveis. E o mundo está totalmente contaminado por essas coisas. Está escravizado por essas coisas. Está se deixando envolver e se enredar por essas coisas cada vez mais. Então, o mundo hoje, infelizmente, está caminhando para a ruína e perdição. Essa realidade não é mostrada nos filmes. Não, não é mesmo. Pelo contrário, os filmes que aí estão, eles estão mostrando que os ímpios vão prevalecer. Mas isso é errado. Não podemos confiar nessa mentira. E muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas hoje estão confiando nessas mentiras, nessas narrativas desses filmes que não condizem com a realidade dos fatos. A realidade dos fatos está onde, pessoal? Nas Escrituras. Existem muitos textos muito bem claros e simples sobre essa questão, sobre o fim dos homens ímpios. Porque os justos prevalecerão. Os justos, é claro, segundo o padrão de Deus, segundo o ponto de vista de Deus. Esses prevalecerão. E os ímpios serão condenados. Infelizmente, essa é a realidade que eu vou ler aqui para vocês. Porque as palavras que eu vou ler aqui
são fiéis e verdadeiras. Elas vão acontecer assim, literalmente, sem dúvida alguma. Então, essa verdade é impactante, é séria, é decisiva, é perfeita, não tem falha alguma. O roteiro final dos homens ímpios já está estabelecido, já está confirmado, já está selado para acontecer assim. Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Não vai ser em filme, nem em série, não. Vai ser pelas Escrituras. Pelos textos que eu vou ler aqui, vão mostrar claramente qual será o fim dos homens ímpios que hoje estão dominando o mundo. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Essa é a verdade pura e simples sobre o que vai acontecer. Então está escrito assim, ó. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então, essa é a realidade que vai acontecer. É assim mesmo. Essa é a verdade que as pessoas têm que ouvir. Têm que acordar para isso, têm que entender isso hoje. Porque é assim mesmo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Ele preparou esse dia. Esse dia vai acontecer, literalmente. E vai acontecer literalmente como está escrito aqui, sem dúvida alguma. Essa é a verdade. Os filmes não mostram isso, nenhum filme vai mostrar isso. Porque os homens ímpios que controlam o mundo hoje não querem revelar o seu próprio fim. Não querem produzir um filme que tragam provas contra eles mesmos, que tragam provas do seu próprio fim. Eles não vão fazer isso, em tempo algum. Mas esse texto aqui é bem claro. É assim que vai acontecer. Quem serão destruídos serão eles. Como está escrito aqui, não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O dia que vem os abrasará. Eles serão queimados totalmente. E não vai restar nem raiz, nem ramo deles em tempo algum. Eles serão totalmente extirpados da terra. O Senhor os consumirá em sua ira, com fogo. É verdade. É duro dizer isso, mas essa é a realidade. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 36 ao 43. Por que que os homens são ímpios? Porque eles são joio. E esse joio, infelizmente, está no meio do trigo, crescendo juntos. Mas no final, vocês vão ver o final. E o final é como eu já li aqui no texto de Malaquias 4, do versículo 1 ao 3. Mesmo sentido. Agora está escrito assim, ó. Mateus capítulo 13, do versículo 36, deixa eu ver aqui, 36 a 43. Então já escrito assim, ó. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram:
explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que se tem que ouvir hoje é isso, essa mensagem, essa realidade. É assim que vai acontecer, pessoal. Sem dúvida alguma. Palavras fiéis e verdadeiras ditas pelo Senhor Jesus. Aliás, explicadas pelo Senhor Jesus. O sentido da parábola do joio e do trigo. Falando aqui sobre ímpios e justos. Os ímpios são o joio e os justos são o trigo. O joio irá ser queimado, será lançado na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os homens ímpios passarão por isso, por choro e ranger de dentes, quando eles forem queimados nessa fornalha. É assim que vai acontecer. Se fosse fazer um filme sobre essa questão, deveria ser feito assim, seguindo esse roteiro. Seguindo a explicação que o Senhor Jesus aqui falou, porque é assim que vai acontecer claramente, sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na segunda epístola de Pedro. Deixa eu achar aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Então, mais um texto aqui mostrando como será o fim dos ímpios, principalmente da elite ímpia que domina o mundo hoje. Eles pensam que vão se safar, que vão se esconder em bunkers criados por eles para tentar fugir, tentar escapar do que virá. Não vão escapar de jeito nenhum. Nunca. Então, esse texto aqui é bem claro. Ó. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Está escrito assim, ó. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Serão os homens ímpios que serão destruídos. Tudo está sendo entesourado para fogo, para que os homens ímpios sejam destruídos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão desfeitas. Deixa eu ver se eu tenho que continuar aqui, deixa eu ver. Até o versículo 13, né? Continuar aqui então.
Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, é apenas para os justos, para os eleitos de Deus. Os ímpios serão exterminados. Eles não herdarão a terra. Nunca mesmo. Então, essa é a verdade, pessoal. Isso deveria ser um filme inédito no mundo, para mostrar essa realidade clara e simples, para que os olhos das pessoas pudessem ver, para que os ouvidos das pessoas pudessem ouvir essa verdade, para que alguém aí pudesse se conscientizar, porque para muitos ainda há tempo de se arrepender e se converter. Mas, infelizmente, muitos ímpios hoje não querem fazer isso em tempo algum. E agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro de Apocalipse de João, capítulo 20. Deixa eu ver aqui. 21. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. Então, o final, se fosse feito um filme sobre essa questão, o final do filme seria o texto que eu vou ler aqui agora. O final seria grandioso, maravilhoso, perfeito, de acordo com a realidade. Então está escrito assim, ó: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, se fosse fazer um filme sobre o fim dos homens ímpios, digamos assim, o final seria esse, mostrando essa realidade. Porque é assim que vai acontecer, pessoal. Já está escrito, não vai mudar. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se fosse fazer um filme sobre isso, esse filme seria fiel e verdadeiro, porque iria mostrar tudo isso claramente. Então, nós devemos entender isso hoje, porque é assim que vai acontecer. Então, nós podemos acreditar nisso.
O mundo precisa acreditar nisso. E não em fantasias inventadas que não condizem com a realidade em tempo algum. É um grande erro isso. O sistema ímpio do mundo trabalha para enganar a humanidade nesse sentido. Mas esse engano é quebrado agora, para sempre. Porque o que eu li aqui é o que vai acontecer sem dúvida alguma. Então, vamos ficar com essa realidade em nossa consciência. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.